gente, tudo bem com vocês? Apareci novamente aqui, né, gente? Pra dar uma satisfação mesmo do meu sumiço, explicar pra vocês o porquê que eu sumi, né? Vou contar tudo pra vocês aí. E aconteceram várias coisas, né, durante esse tempo que eu fiquei, desde o ano passado, que eu não tô gravando mais, né, aqui pro canal do YouTube. E aí, gente, eu vou contar pra vocês toda a trajetória, o que é que aconteceu. Vou falar pra vocês também que a partir de agora eu vou estar postando mais vídeo, pelo menos 2 vídeos por semana, né? E aí é isso, vou contar pra vocês o que aconteceu, né? Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixe seu like, comentem, né? Sugestões de vídeo que vocês querem que eu grave, que eu tô meio que sem ideia, gente. Mas é isso. Vou contar pra vocês e aí é isso. Vocês, gente, toda a trajetória, né? O porquê que eu parei de gravar os vídeos. Do ano de 2025, gente, foi um ano muito difícil pra mim, né? Eu sei que muita gente não tá interessado, mas eu vou contar, né? Até pra poder explicar também o que aconteceu, por que eu sumi, né? E aí é isso. Então, gente, eu tava gravando os vídeos pro YouTube, né? E aí tive que parar porque ocorreu alguns imprevistos. No começo do ano passado, eu falo que 2025, gente, foi um ano assim bem complicado pra mim, né? Porque eu tive internada, né? E aí não foi fácil. Mas vamos lá, começando do começo. Quando foi em março do ano passado, eu travei a coluna, né? Eu tava lá no meu serviço e aí, para quem não sabe, gente, eu trabalho numa empresa de assistente administrativo, né? E aí eu tava lá no meu serviço e eu fui levantar da mesa, né? Fui levantar da mesa, sim, e eu sempre tive problema de coluna, né? E aí fui levantar da mesa. Quando eu levantei da mesa, gente, a minha coluna travou. E aí a sorte que, tipo assim, tava pertinho no horário de almoço. Eu já ia levantar para almoçar, né? Descer para mim esquentar minha marmita. E aí eu levantei da mesa, a sorte que eu não andei, né? Não dei nenhum passo. E aí eu segurei da mesa, assim, minha coluna travou de vez, assim. E aí eu chamei a minha colega de serviço lá, né? Ela prontamente já veio para me ajudar e fui lá pro hospital, né? Pro pronto-socorro aqui da minha cidade. Chegando lá, gente, aí começou uma saga, né? Não foi fácil, mas graças a Deus, Deus tem tido o tempo todo comigo, né? E aí cheguei lá no hospital, o médico passou para mim uma injeção e eu tive que ficar internada, né? Fiquei internada lá porque eu ia precisar de fazer, como é que fala, gente? Meu Deus, esqueci o nome aqui agora. Bloqueio. Eu ia precisar de fazer um bloqueio na coluna, né? E aí eu precisei de ficar internada, porque como eu estava internada pelo SUS, e aí tive que esperar todos os procedimentos lá, né, do hospital, como era pelo SUS, e aí vocês sabem que demora um pouco. E aí eu tive que esperar, né, gente, todo o processo para me poder estar fazendo bloqueio na coluna. Beleza, graças a Deus saiu, né, saiu o procedimento, eu fiz, deu tudo certo, graças a Deus, né? Então, assim, graças a Deus e graças aos amigos que a gente tem, né, gente? Que a gente tem que só agradecer. E aí fiz o bloqueio na coluna, né? E fiquei mais uns 2 dias internada lá e vim pra casa. Vim pra casa, gente, eu fiquei mais de repouso, né? Fiquei mais de repouso porque era um procedimento delicado, mas eu, tipo assim, fiquei de repouso. E aí teve um dia que eu levantei da minha cama, foi mais ou menos uns 5 a 7 dias depois que eu ganhei alta, eu levantei da minha cama. E a minha cama, ela é muito alta, né? E aí eu fui levantar da cama, me desequilibrei,
Eu me desequilibrar, eu bati o joelho no chão, gente. Com toda a força, bati o joelho no chão e acabou que não quebrou nem nada, não. Fui novamente pro hospital. Eu tô resumindo um pouco, gente, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E aí fui pro hospital novamente, né, achando que tinha quebrado o joelho. Meu joelho ficou assim muito inchado e ficou muito vermelho, tava doendo muito, né? E aí achei melhor a gente ir pro hospital. Voltei lá pro hospital novamente. E chegando lá, a gente tirou raio-x, né? E não quebrou. O ortopedista falou que não quebrou nem nada, mas que machucou muito a carne, né? A queda foi muito forte. E aí machucou muito a carne. E eu tive que ficar lá tomando uns antibióticos, né? E aí fiquei mais alguns dias internada, porque eu precisava de tomar esses antibióticos para, igual o ortopedista falou, Ludmila, seu joelho não quebrou nem nada, mas ele tá quente, né? E para não piorar a situação, para não dar, como é que chama, gente, que ele falou? Gangrena. Acho que é isso mesmo. Porque como a carne estava machucada, aí eu tive que tomar uns antibióticos, né? E esses antibióticos, eles tinham só lá no hospital, então eu tinha que ficar internada, né? E aí eu fiquei internada, mas foram mais 17 dias internada por causa desses antibióticos que eu tava tomando, né? E, e aí fiquei internada na área ortopédica. E o que aconteceu, gente? Como eu tava com um caso de ortopedia, o médico não passou para mim nenhum anticoagulante, né? Não passou para mim nenhum anticoagulante. E aí fiquei na parte de baixo lá do hospital, tal, e depois subi pro quarto. 2 dias depois que eu tinha subido pro quarto, eu acordei assim, num cansaço muito grande, sabe? Muito ofegante. E aí falei com meu marido, né? Que inclusive, né, gente, eu tenho que só agradecer a Deus pelo o marido que Deus colocou na minha vida, porque ficou o tempo todo do meu lado, né? Assim, não me abandonou em nenhum momento, né? Sou muito grata a Deus. Um beijo, marido, te amo. E aí eu acordei muito cansada, né? Acordei muito cansada, aquele cansaço assim, sem explicação. E meu marido chamou a enfermeira, né? A enfermeira veio, falou que ia passar pro médico. E aí o médico passou uns exames lá que eles já sabiam mais ou menos o porquê que eu tava tão cansada daquele jeito, né? E aí desci lá pra parte de baixo do hospital, fiz uns exames lá, tomografia, raio-x e um monte de exame lá, gente. E subi de volta pro hospital, subi de volta pro quarto. E aí eu subi pro quarto, né? Gente, não passou 10 minutos. Começou a vir enfermeira, médico, enfermeira, médico, enfermeira, médico. Eu tô assim, gente, o que tá acontecendo? A enfermeira não é de vir aqui toda hora, né? A médica já olhando assim e tal. E aí, aí veio uma enfermeira, falou assim, ó, pode ficar calma, né? A gente vai cuidar de você. Não é nada muito grave, muito. Quando ela falou muito grave, eu já fiquei assim, desesperada, né, gente? E aí veio a médica também, falou assim, Ludmila, como você ficou muito tempo parada, foi um trombo pro seu pulmão e aí deu tromboembolismo no seu exame. Gente, e aí me deu embolia pulmonar. Eu falar a verdade com vocês. Nessa situação, quando a médica falou isso, eu achei, gente, que eu ia morrer mesmo. Eu fiquei muito desesperada, mas assim, confiante, né? Confiante que iria dar tudo certo. Chorava muito, né? E, nossa, assim, qualquer coisinha eu chorava, gente. Comecei a fazer o tratamento, né? Tive que ficar no oxigênio mais ou menos uns 10 dias sem poder tirar o oxigênio pra nada. E mais confiante, né? E meu esposo o tempo todo do meu lado.
E é igual eu falei pra vocês, a gente, tipo assim, a gente tem que ter fé, né, nas coisas boas que acontecem com a gente e nas coisas ruins. Principalmente nos momentos ruins, gente, vocês, assim, eu pelo menos, né, eu não sou muito de praticar a igreja, mas eu confio em Deus, eu acredito em Deus. Eu acho que Deus na nossa vida é tudo, né? Aí, gente, eu fiquei mais 10 dias internada, né? Fazendo todo o processo, todo o tratamento. E, gente, eu vou contar pra vocês um dia que marcou muito, muito mesmo, assim, o meu tratamento. Que eu tava muito chorosa, muito, assim, qualquer coisa eu chorava, muito sensível mesmo, né? E aí veio uma enfermeira, assim, do nada, gente. E por isso que eu falo, assim, eu confio muito em Deus e eu sabia que naquele momento era um anjo de Deus mesmo falando comigo, que iria dar tudo certo, né? Que era para mim confiar nele, né? E acreditar. Tava lá no quarto e aí veio uma enfermeira, assim, gente, não era hora de nada. Não era hora de me dar injeção, não era hora de me dar remédio, medir pressão, nada. E aí a enfermeira veio, conversou comigo e eu até começo a emocionar um pouco, porque ela veio e falou comigo assim, minha filha, não precisa de ficar com medo, você não vai morrer. Fica tranquila que vai dar tudo certo. Gente, eu tinha certeza que naquele momento era Deus mesmo que enviou aquele anjo para falar comigo, sabe? E isso marcou muito. Eu conto assim para todo mundo até hoje, sabe? Que foi uma coisa que aconteceu assim tão normal, mas para mim marcou muito. E aí eu contei pro meu esposo, né? E ele falou, a gente tem que acreditar em Deus, isso é Deus falando com você. E aí fiz o tratamento, né, gente? Fiquei no oxigênio, igual eu falei pra vocês, fiquei no oxigênio. Deu tudo certo, graças a Deus. E foi no total de 37 dias internada, né? Fiquei tomando, fazendo todos os procedimentos lá, tomando as medicações. Fiquei 37 dias internada. E aí depois voltei pra casa, né? Ganhei alta, graças a Deus. Deu tudo certo, né? Foi um processo muito longo, né? Eu tive que aprender muita coisa, ter paciência, né? Que o tempo de Deus, gente, não é nosso tempo, né? E aí eu tive que aprender a lidar com muitas situações, assim, de que só Deus mesmo sabe o que a gente passou lá, né? O que eu passei, né? Mas aí é isso. E aí voltei para casa, né? E fiquei mais 2 meses afastada do meu trabalho, né? Como eu tava muito debilitada, e aí o médico me deu 2 meses. Fiquei 2 meses em casa e me recuperando, deu tudo certo, graças a Deus, né? Voltei a trabalhar, né, gente? Vida normal e com muita gratidão a Deus, né? E aí voltei a trabalhar e, e aí eu vou para a segunda parte, gente, que foi agora, no finalzinho do ano, né? De 2025 para 2026, que foi uma outra luta, né? E aí, igual eu falei para vocês, então, assim, 2025 foi muito turbulento, né? Muito complicado. Eu não tava conseguindo gravar, não tava conseguindo conciliar as duas coisas, né? Que era gravar aqui pro canal e trabalhar, que só vocês sabem que a gente que é YouTube, a gente sabe o tanto que é difícil, dá trabalho, né? Então, assim, eu preferi dar prioridade pro meu trabalho, né, gente? Porque querendo ou não, aqui no YouTube é um trabalho, mas é um trabalho, assim, secundário, né? Que ainda não tenho, como se diz, não tenho verba ainda, né? Não ganho no YouTube. Eu gravo porque eu gosto mesmo. E aí, voltei pro meu trabalho, né? Me dediquei 100% à minha família, ao meu trabalho. E aí, quando foi no final de 2025, em dezembro, no meio do ano, né? Eu peguei uma gripe, gente, muito forte. E
assim, eu achei na minha cabeça que era só uma gripe mesmo, né? E aí fui tomando os remédios para gripe e uma tosse assim muito forte também. Teve um dia que eu já tava indo trabalhar, minha sogra falou assim, minha sogra tá assim, Ludmila, vai no hospital, você não tá bem, né? E aí a gente teimosa, né, gente? A gente dá prioridade sempre no outro, no trabalho e nunca na gente. E aí eu fui trabalhar. E nisso, gente, eu já tava indo trabalhar passando mal há vários dias já, né? E aí na minha cabeça, uma gripe daqui 7 dias passa. Daqui uns 7 dias passa, né? E não passou, gente. A coisa foi só piorando, né? Eu fui ficando mal. E minha sogra tá assim, Ludmila, vai no hospital. Eu tava saindo pra trabalhar, minha sogra viu como é que eu tava, né? E falou assim, Ludmila, vai no hospital. Eu, não, eu tô bem, né? Eu já vou trabalhar e daqui a pouco eu vou tomar um outro remédio e vou ficar bem. E aí, gente, cheguei lá no meu serviço. Eu não tava, pra vocês terem ideia, resumindo um pouco, eu não tava conseguindo, assim, eu tava com tanta tosse, corpo bambo, né? Nem água tava resolvendo. Eu tomava água e não tava resolvendo. Tipo assim, aquela bambeza, sabe? E eu não tava conseguindo segurar nem uma caneta na mão, pra falar a verdade. E eu cheguei lá no meu serviço, passou mais ou menos umas 2 horas. Era umas 10 e pouquinho, mais ou menos, que eu pego serviço às 8. E aí eu falei com a minha colega lá de serviço. Olha, eu vou ali no pronto-socorro, né? No pronto atendimento, quer dizer. Fui no PA, né? Porque no pronto-socorro, gente, é quem entra pelo SUS. E no PA é pra gente que tem o plano. E graças a Deus, né, nessa época aí, eu já tinha o plano de saúde. E aí fui no pronto atendimento. Na minha cabeça, gente, tipo assim, eu saí do serviço, na minha cabeça, assim, eu vou lá no PA, né? O médico vai passar um remédio pra mim e tá tudo bem, eu volto trabalhar. Tanto que eu levei o celular que eu trabalho, corporativo, comigo, né? E aí fui dirigindo, né? Dirigindo porque meu marido estava viajando, né? Lá na empresa não tinha ninguém que conseguisse me levar na época, porque em dezembro lá é muito turbulento, né? Assim, todo mundo com suas ocupações, todo mundo viajando, não tinha nenhum carro disponível lá. E meu marido tinha deixado o carro lá no estacionamento. Para quem não sabe, gente, eu e meu marido, a gente trabalha na mesma empresa. E graças a Deus, né, dá tudo certo. Primeiro ele começou e me levou de arrasto para lá, graças a Deus. Só tenho a agradecer a Deus, né, pelo emprego que eu tenho. E aí, o nosso carro tava lá, no pátio lá, né? E aí eu falei com meu marido, olha, eu vou lá no hospital porque realmente eu não tô aguentando. E aí fui dirigindo, gente. Eu falo que Deus é tão maravilhoso na nossa vida que eu fui dirigindo, Deus, assim, parece que as coisas acontecem, assim, no momento exato. Eu, eu fui dirigindo, né, passando muito mal, mas consegui, fui devagarzinho, né, e aí cheguei lá no hospital, estacionei, tudo certinho, e cheguei lá na recepção e assim, tirei a ficha muito mal, tossindo demais. Gente, pra falar a verdade com vocês, teve uma hora que me deu uma crise tão forte de tosse, mas tão forte, que eu fiz até xixi, sabe, na calça, e tentei segurar, mas eu não consegui. E aí, tirei minha ficha, e aí a moça da recepção tá assim, ô moça, pode passar na frente, porque tinha mais ou menos umas 5 ou 6 pessoas na minha frente, se eu não me engano. E aí ela viu que eu não tava bem, não tava legal, né? E me passou na frente. E aí passei pela triagem, né, gente? Eu lembro só até o momento que eu passei pela triagem. Que triagem, para quem não sabe, é tipo assim, você passa pela enfermeira, a enfermeira vê o que você tem, olha se o seu caso é grave ou não. E aí eu passei pela triagem, né? E da triagem em diante eu já não lembro mais, que eu fiquei assim meio que acordada, meio que dormindo.
E eu já acordei lá na sala amarela que eles falam, é uma sala que, tipo assim, eles levam as pessoas com mais grave, né? A sala amarela lá, ou sala vermelha, que eu não sei. Aqui na minha cidade eles falam sala amarela, né? Que é uma sala onde que, tipo assim, os casos mais graves vai. E aí, gente, começou uma nova saga da minha vida, né? Porque eu fui para a sala amarela e depois eu já só acordei lá dentro da UTI do hospital, né? E o meu caso, assim, era grave, né? E acordei lá dentro, acordei assim, bem depois lá na UTI, né? Sem saber o que estava acontecendo, não estava conseguindo respirar direito. Eles fizeram todo o procedimento lá de máscara para me respirar, me deram bombinha, né? E aí fizeram todo o procedimento e eu tive que ficar, gente, fazendo tratamento na UTI, né? Meu marido sempre comigo. Lá na UTI, gente, eu não pude ficar com acompanhante, meu marido não pôde ficar comigo, né? E aí a gente começou a ficar, assim, fiquei lá na UTI fazendo tratamento. Eu fiquei nas duas UTIs do hospital, gente, porque, assim, é uma história muito longa, mas eu vou tentar resumir para vocês. Eu fiquei na primeira UTI, né? E aí, depois de 12 dias, eu ganhei alta dessa UTI. Eu ganhei alta da UTI e fui pro quarto, porque, assim, na UTI você não ganha alta e vai para casa. Você ganha alta e vai pro quarto. E aí fui pro quarto, né? Até então tava tudo bem. E fiquei num quarto, gente, onde que era enfermaria, né? Ficou eu e mais uma outra pessoa, são 2 leitos. E nesse quarto que eles arrumaram pra mim, gente, nossa, eu não gosto nem de lembrar. E olha que era pelo plano, hein? Mas assim, foi uma parte bem complicada, né? Eu fiquei nesse quarto de um dia pro outro só. E no outro dia o meu caso agravou, né? Eu fiquei num quarto que as condições não eram favoráveis e eu tava com problema respiratório. Ah, esqueci de falar pra vocês. Ludmila, o que você teve? Então, o meu diagnóstico foi como é que fala? Asma com bronquite e tive pneumonia também, né? E aí, voltando no quarto, como o meu caso era caso respiratório, o quarto não estava favorável. O que aconteceu? Tive que voltar para UTI novamente, aí eu já fui para outra UTI. Por quê? Esse quarto estava todo em péssimas condições, gente, péssimas, assim. Se vocês perceberem que era péssimo, é pior ainda. E aí foi uma nova saga, né? O meu marido correu atrás tipo assim, me mudar de quarto. Porque é igual a gente falou, se eu tivesse com um problema ortopédico, igual eu tava no começo do ano, que era coluna, né, um osso quebrado, alguma coisa assim, não tinha nada a ver, né? Eu ficava lá, eu tava lá para tratar. Mas eu tava com problema respiratório, gente, e me colocaram no quarto que eu falar a verdade com vocês, tava insalubre, né, para falar a verdade. E aí eu fiquei nesse quarto de um dia, eu ganhei alta à noite da UTI, passei a noite nesse quarto e no outro dia à tarde eu já tive que voltar para UTI. Aí eu já fui para outra UTI, para UTI 2. E o médico veio me avaliar e só olhou para a enfermeira assim e eu fiquei. E a minha crise ficou pior ainda, gente. A minha crise de bronquite ficou pior ainda, né? Porque o meu pulmão, igual o médico explicou, o pulmão da gente, ele fica assim, meu pulmão tava querendo travar. Então eles tinham que me dar bombinha e etc. E aí o que aconteceu? Eu voltei pra UTI de novo. E aí, gente, na hora que o médico falou que ia ter que me mandar pra UTI novamente, eu não acreditei. Eu tô assim, meu Deus, por que isso tá acontecendo comigo? Mas às vezes, gente, a gente questiona a Deus, assim, a gente questiona a Deus, mas é um momento momentâneo, né? Depois a gente fica meio que filtrando as coisas, o porquê que aconteceu aquilo, né? E aí eu tava sem entender o porquê que eu tava voltando. E chegou lá na UTI, eles fizeram todo o procedimento.
Eu lembro que eu peguei um médico, gente, muito bonzinho, que eu olhei dentro do olho do médico, assim, aquele medo de morrer, sabe? Eu olhei dentro do olho, assim, do médico e ele falou assim, calma, que agora é comigo, né? Você não vai morrer, a gente vai cuidar de você. E eu não aguentando respirar e aquela coisa toda. E eu não gosto nem de lembrar, gente, porque é uma situação bem difícil, sabe? Que eu passei, mas graças a Deus, né? Eu venci. E aí nessa UTI eu fiquei mais 15 dias nessa UTI, né? E eu totalizando, gente, pra vocês terem noção, eu passei Natal, porque eu internei dia 17, eu internei dia 17 de dezembro e consegui ganhar alta, que eu melhorei dia 12 de janeiro. Eu passei Natal, eu passei Ano Novo, passei o aniversário da minha filha, né? Tudo lá no hospital. Tipo assim, eu só tinha a agradecer a Deus, gente. Eu não tinha nada o que reclamar, porque primeiro eu tava tendo mais uma oportunidade, né? De estar ali, né? Então, eu passei todo esse processo, mas assim, tinha dia que era bem complicado, né? Você queria ir embora para casa, por mais que você, tipo assim, eu tive que me reabilitar novamente, né? Você aprende tudo de novo, gente. Como você fica muito deitado, você aprende a andar, você, tipo assim, você passa por muitos exames, você fica sensível. E aí eu tava já, né, tipo assim, já fiz várias amizades lá com as enfermeiras, umas enfermeiras muito boazinhas, graças a Deus, né? Tipo assim, eu só tenho a agradecer a Deus, todos os profissionais que Deus colocou na minha vida, né? Pra poder estar salvando a minha vida. Primeiramente, eu tenho que agradecer a Deus, né? O meu esposo também, que ficou o tempo todo do meu lado. Gente, eu acho que se não fosse todo o suporte dele, da minha sogra, né, da minha família, eu não teria, né, sobrevivido. Mas assim, eu tenho só a agradecer a Deus, né, gente, por mais uma chance. E aí passei esse final de ano todo internado no hospital e ganhei alta, graças a Deus, no dia 12 de janeiro. Dia 12 de janeiro desse ano eu ganhei alta, vim para casa, acabei de me recuperar, né? E aí, quando foi em fevereiro, eu voltei a trabalhar, né? Graças a Deus, gente. E voltei pro meu serviço, né? Foi muito, assim, muito emocionante que eu vi todo mundo novamente, né? Cheguei lá no meu serviço, todos me receberam muito bem. Tipo assim, né? Tava todo mundo preocupado comigo, né? E lá no hospital, gente, eu não queria receber ninguém, não queria receber visita, além só dos parentes mesmo, sabe? Porque eu penso assim, você tem que, tipo assim, eu queria que as pessoas me vissem como eu era, né? Feliz, alegre, não como eu tava lá no hospital. Porque eu fiquei numa situação, gente, eu vou colocar a foto aqui pra vocês, e eu fiquei numa situação assim, que eu fiquei muito debilitada. Então, assim, eu não queria ver ninguém. Algumas pessoas, nem da minha família, eu tava querendo ver. E aí eu falei com meu esposo, eu falei, olha, eu não tô querendo receber visita. E aí acabou que do meu serviço, só o meu patrão mesmo que foi lá me visitar. Mesmo assim, né, gente, porque não teve como. Mas assim, graças a Deus, agradeço. Fui recebida lá no serviço, né? Voltei à minha vida normal, gente, graças a Deus. E aí hoje eu tô aqui, né, voltando a gravar pra vocês. Quer dizer, eu tô explicando pra vocês o que que aconteceu, o porquê que eu sumi, né? Mas eu vou tentar postar pelo menos uns 2 vídeos por semana. É igual eu falei com vocês, eu trabalho. E aí postar vídeo, você gravar, você postar, você editar demanda muito tempo, mas eu prometo para vocês que eu vou pelo menos uns 2 vídeos por semana aqui no canal, eu vou estar postando para vocês, né? Peço desculpas do meu sumiço, né? E aí é isso. Só para explicar para vocês um pouco resumidamente, eu sei que eu falei muito, né? Esse vídeo quase não vai ter corte, porque eu falei muito, mas assim, eu expliquei resumidamente, mas tô aqui. Graças a Deus, né, gente? E aí, tipo assim, gente, eu vou pedir para vocês comentarem o que é que vocês gostam de assistir
pra mim tá gravando, vou tá tentando postar um pouco da minha vida, né? Eu vou gravar um pouco pra vocês. Eu vou tá postando pra vocês, né? Um pouco da minha rotina. E o que eu faço, né? Dessa vez eu vou pegar firme aqui no YouTube, porque, assim, é uma coisa que eu gosto, né? Eu gosto muito do meu trabalho, mas também gosto muito de gravar, né? E aí vou estar gravando para vocês tudo que eu fazer na minha vida, né? Espero que vocês me ajudem, né? Vocês me perdoem se a gravação não ficar muito boa, né? E aí é isso. Se vocês tiverem gostado, gente, peço que deem seu joinha, né? Curte, compartilhe com seus amigos. Comentem, né? Que é muito importante vocês comentarem aqui no vídeo, para o YouTube perceber que a gente está ativo aqui. E se inscreverem, todo vídeo que eu postar, vocês veem em tempo real, beleza? E aí, é isso, gente. Fique com Deus. Um grande beijo no coração de todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!